Olá, você sabe o que é ser filho de Deus? A glória que é, a maravilha que é ser considerado filho de Deus. Vou contar para vocês algo muito poderoso que o Senhor me revelou sobre isso. Tá? A gente tá estudando o livro de Hebreus, vamos continuar aí no capítulo 1, a partir do versículo 3. Vamos ler, leia na sua Bíblia também comigo, acompanho, então só ouça. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu serei seu pai e ele será meu filho? E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: Todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do filho diz: O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz: No princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, os céus são obras das tuas mãos. Eles permanecerão, mas tu eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como manto, como roupas, eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: Senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Gente, ser filho de Deus é algo tão forte, tão forte, tão forte, tão forte. Primeiro eu quero abrir um parêntese aqui. Existem algumas igrejas e religiões que dizem que Jesus era um anjo. Alguns chegam a dizer que Jesus era Miguel. Então, isso não é verdade. Está escrito aqui: a qual dos anjos ele chamou de filho? Ele mandou assentar à sua direita. Nenhum anjo. Jesus não era anjo, Jesus é Deus. Ele sempre foi Deus. Então, Jesus é Deus e quando nós cremos em Jesus, a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus pela fé em Jesus. Então, ao crer em Jesus, você se torna filho, tão filho quanto o próprio Jesus. Agora eu te pergunto, Deus é eterno, né? Deus existe sempre, sempre existiu. O único ser que existe eternamente é Deus. Os anjos não são eternos. Nada é eterno a não ser Deus. Isso é um atributo único e exclusivo de Deus, a eternidade. Eternidade é aquilo que não tem começo e nem fim. Então, o nosso Deus é eterno. De eternidade a eternidade, se a gente pudesse dizer. De eternidade a eternidade. O Pai só tinha um filho. Um filho. Jesus Cristo. Todas as criações de Deus, de eternidade a eternidade, nenhum deles foi chamado filho de Deus. Nós vemos Deus falando os filhos de Deus, dos anjos, mas eles não são filhos, porque está escrito aqui claramente qual dos anjos. Vamos ler aqui de novo. E outra vez, vamos ler aqui de novo. Pois qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei? Então, os anjos são servos, são espíritos ministradores. E os anjos adoram ao Senhor, eles não são filhos mesmo de Deus. Então, de eternidade a eternidade, Deus só tinha um filho, que é Jesus. A Bíblia diz que ele é o unigênito. O que é unigênito? Unigênito é o único, filho único. Ele era o unigênito de Deus. Deus nos criou à sua imagem, à sua semelhança, gente.
Nós caímos, nós pecamos, nós fizemos tudo quanto é tipo de coisa horrível. O ser humano se corrompeu no pecado, em tudo que Deus odeia. Mas Deus enviou o seu Filho. Ele tem um amor por nós que a gente não sabe mensurar e nem entender. Ele enviou o seu Filho, o próprio Criador, o único Filho dele. De eternidade a eternidade, ele nunca teve filho. Os anjos anelavam essa posição de filho. Nós vemos que um dos querubins desejou se assentar no trono de Deus e ser semelhante ao Altíssimo, ou seja, ele invejou essa posição de filho, mas ele nunca poderia ter essa posição de filho. Quando eles pecaram, eles foram expulsos da presença de Deus, definitivamente não tem salvação para eles. Mas nós, pessoas, seres humanos de carne e osso, fracos, debilitados, pecadores, Deus nos amou. Gente, Deus nos amou mais do que aos anjos, os querubins. O Senhor nos amou a ponto de se tornar carne, de se encarnar, de sofrer, de ser humilhado, de ser cuspido, de ser esbofeteado, o próprio Criador, gente. Ele fez tudo isso para quê? Para que nós, os seres humanos, fôssemos a única criação de Deus que pudesse se tornar filho de Deus como Ele é. Nós não sabemos contar e nem sabemos o que existe lá no céu, no mundo espiritual, a quantidade de seres celestiais que existem. A Bíblia fala de miríades de anjos, de incontáveis. Existem seres que Deus criou, incontáveis, que a gente nem imagina. Mas esses incontáveis, bilhões, trilhões que não tem conta, nenhum deles foi chamado de filho de Deus, gente. O único ser que Deus deu poder para se tornar filho de Deus fomos nós. Somos nós, os seres humanos, pecadores. A Bíblia diz que Jesus não veio para os justos, mas para os pecadores, para nos tornar filhos de Deus. O único filho de Deus que existe é o próprio Deus, é o próprio Jesus. E Ele quer que a gente seja filho como Ele é. Isso não é a coisa mais forte que você pode imaginar no mundo? Os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins viviam com Deus durante bilhões e bilhões de anos e nenhum deles Deus chamou de filhos. A nenhum deles Ele disse: assenta-te à minha direita. Mas Ele disse isso, sabe para quem, gente? Primeiramente para Jesus. Mas a Bíblia diz que Ele também, nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Ele fez de você, pecador, um filho, como Jesus é filho. Você tem o direito de se tornar filho de Deus, tão filho quanto o próprio unigênito do Pai, que agora não é mais unigênito, agora ele é o primogênito, porque ele é o primeiro de muitos. Então ele se sacrificou, ele não precisava ter feito isso. Ele poderia ter nem criado a gente, porque ele já sabia que a gente ia cair, ele já sabia que a gente ia pecar, né? Ele poderia simplesmente falar: não vamos criar, não, porque eles vão pecar, Não, ele sabia que a gente ia cair e ele proveu para si uma saída para que a gente pudesse voltar à reconciliação. E mais do que ser uma criatura, uma alma vivente, ele decidiu nos fazer a imagem do seu Filho, para que nós pudéssemos assentar no trono que um dia os querubins desejavam sentar. Sabe aquele trono que a Bíblia diz que ele desejou, o querubim da guarda ungido, desejou se assentar? O trono de glória à direita do Pai, nas alturas, esse trono, ele disse que nós estamos assentados
com Ele. Deus deu o direito de você ser maior do que um anjo, maior do que um querubim, maior que um serafim, não no sentido de poder, mas no sentido de se tornar de posição, de autoridade, mais do que os anjos. Olha o que ele disse aqui. A qual dos anjos aqui? A qual dos anjos alguma vez Deus disse: assenta-te à minha direita até que eu faça teus inimigos por estrado dos seus pés? Nenhum anjo foi autorizado, nenhum anjo teve autoridade para sentar no trono. Ele deu para nós essa autoridade. Nós estamos assentados com Ele. Nós temos tudo que Jesus tem. Nós vamos ser tão filhos de Deus como Jesus é. É claro que Jesus sempre será Deus, nós nunca seremos deuses, mas Ele é Deus e Senhor. Mas nós fomos feitos e estamos sendo moldados à imagem dele. Nós, gente, vamos ter tudo que Jesus tem. Quando Jesus voltar, nós vamos ser transformados à imagem perfeita de Jesus. Nós vamos ter um corpo como Jesus, um corpo glorificado como ele. Nenhum ser no universo, de geração em geração, de eternidade a eternidade, jamais teve o privilégio de ser chamado filho de Deus. E não só ser chamado, mas ser gerado, ser exaltado à posição de filho, a não ser Jesus. A quem Deus deu esse direito, que nem os anjos, nem os querubins, nem as hostes espirituais mais altas tiveram esse direito. Ele deu para quem? Para você, para mim, pecadores, pessoas injustas, pessoas falhas como nós. Ele está oferecendo para você o direito de ser como Jesus, filho de Deus, eternamente filho de Deus, e viver com o Pai eternamente e usufruir da glória dele. Então, esse privilégio de ser filho de Deus é a coisa mais poderosa que existe, gente. Às vezes você está correndo atrás de uma bênção aqui, uma bênção ali, mas você ainda não entendeu o tamanho do amor de Deus por você. Você ainda não entendeu a glória que é ser chamado filho de Deus. Não existe nenhum ser no universo que tenha esse poder, essa glória de ser chamado filho de Deus, a não ser o próprio Deus, o próprio Filho, o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, né? Ele é o único que é filho. E ele deu esse direito para você e para mim por meio da fé. Você crê no Filho de Deus, você se torna filho de Deus. Isso é um privilégio. Vamos ver aqui o que a Bíblia fala sobre isso. Só um minutinho. Então, vou ler aí 1 João, primeira epístola, que não é evangelho, primeira epístola de João, capítulo 3. Vamos ler juntos. Capítulo 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo como ele é puro. Então, presta atenção nisso aqui. Olha como é grande o amor do nosso Pai. Nos concedeu sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece. Então,
o amor de Deus para conosco, gente, é algo que é imensurável. Não tem como a gente compreender por que Deus nos ama tanto assim. A gente cria músicas, louvores que falam sobre essa indagação. Por que que o Senhor nos ama tanto assim? Por que que o Senhor morreu, se encarnou e veio em carne para salvar pessoas que não merecem? Você sabia que o diabo também questiona isso? Eu me lembro de alguns momentos quando a gente estava na igreja com os pastores fazendo libertação de pessoas endemoniadas, e os demônios muitas vezes falavam isso. Eu não entendo por que que o homem de branco quer essa pessoa, dá graça para essa pessoa e não dá graça para os anjos. Eles falavam isso. Então eles não entendem, os demônios não entendem por que que Deus amou o homem mais do que aos querubins, mais do que os anjos. A Bíblia diz que Jesus veio para socorrer a descendência de Abraão e não a anjos. Então Deus nos colocou numa posição maior do que a dos anjos, a posição de filhos, porque os anjos não são filhos, os anjos são servos. Deus nos colocou na posição de filhos como Jesus. Ele disse que, olha aqui, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, por isso o mundo não nos conhece. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Aí, nós temos essa ideia de filho, mas a gente ainda não tem essa visão completa e plena do que é ser filho de Deus. Porque nós ainda estamos nesse corpo caído, nesse corpo cheio de tentações, de problemas e tal. De fraquezas, quando Jesus vier, eu quero fazer um vídeo sobre a volta de Jesus, eu preciso explicar para vocês isso, para vocês tirarem essas dúvidas da cabeça. Quando Jesus voltar, nós seremos transformados na imagem dele, nós teremos um corpo como ele, nós seremos como ele é, nós viveremos essa plenitude do que é ser filho de Deus. Você vai viver a plenitude do que é ser filho de Deus. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala, né, que toda criação geme, espera a manifestação dos filhos de Deus, a liberdade dos filhos de Deus. Quando Jesus voltar, nós vamos ser livres, totalmente livres desse corpo de pecado. Nós seremos um corpo glorificado como o de Jesus. Nós viveremos eternamente, sem doenças, sem sofrimentos, sem dores. Nós viveremos plenamente na vontade de Deus. Então, pensa nisso, reflita sobre isso. Você é um ser que é mais amado por Deus do que todos os seres que Ele já criou no universo. Porque a nenhum outro ser o Filho de Deus morreu por ele. E nenhum outro ser foi chamado Filho de Deus. Recebeu o direito de ser Filho de Deus. O único ser vivente que recebeu esse amor do próprio Deus morrer por ele. E esse amor de de poder se tornar um eterno filho do Criador. Esse único ser somos nós, é você. Os anjos desejavam, os demônios desejavam estar no seu lugar. Por isso que o diabo te odeia e me odeia, porque ele tem inveja de nós. Ele queria estar no seu lugar. Então creia nisso, creia nessa palavra. Você é muito mais amado do que qualquer outro ser do universo. E o amor do Senhor é algo extremamente incompreensível. Então, que Deus abençoe a sua vida e que você não perca essa oportunidade de se tornar filho de Deus. Você pode se tornar filho de Deus crendo em Jesus, se entregando a Ele.
Entregue-se a Jesus hoje mesmo. Faça uma aliança eterna com o Senhor. Se arrependa e volte para o Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo. Eu vou gravar depois um vídeo falando sobre relacionamento, que vocês gostam, mas essa palavra é muito poderosa. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Nenhum outro ser no universo, a não ser Jesus, é chamado filho de Deus. Beijo para vocês. Até o próximo vídeo. O mais desejado das nações, o noivo esperado, toda a criação geme e aguarda a tua manifestação. Em breve tu virás, com as nuvens todo olho verá, até mesmo os que te transpassarão chorarão, como quem chora pelo seu filho. Tu és a promessa feita a Abraão, a raiz de Davi, que voltará glorioso e governará sobre todos. Jesus Cristo, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que tu és o grande Rei, o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que tu és o grande Rei, o Filho do Deus vivo. O mais desejado das nações, o noivo esperado, toda a criação geme e aguarda a tua manifestação. Em breve tu virás, com as nuvens todo olho o verá, até mesmo os que te transpassarão chorarão, como quem chora pelo seu filho. Tu és a promessa feita a Abraão, a raiz de Davi, que voltará glorioso e governará sobre todos. Jesus Cristo, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que tu és o grande Rei, o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que tu és o grande Rei, o Filho do Deus vivo. Israel se converterá a ti, o seu remanescente o adorará.